Olá pessoal, esse é um dashboard que a gente fez por encomenda para um cliente, para controle orçamentário, e eu achei que ficou muito interessante, então queria compartilhar com os colegas, até mesmo a título de conhecimento, para quem não conhece bem de orçamento, né? Eu acho que alguma coisa vai aprender vendo esse vídeo, né? E quem conhece muito de orçamento, quiser dar alguma dica para a gente aí, é bem-vinda, tá? Fica à vontade nos comentários e comenta aí, por favor, suas ideias. Beleza, pessoal? Bom, enfim, como eu falei, foi um dashboard encomendado, né? Então a gente teve a demanda aí de fazer esse dashboard e esse foi o resultado final. Bom, esse dashboard sem encomenda foi apenas para controle de contas de saída de caixa, né, de despesas, não foi para receita. As receitas são controladas num dashboard específico, bem mais complexo que esse, inclusive. E esse dashboard, na prática, ele tem aqui um quadrante onde ele mostra, aqui ele tem um filtro, tá até oculto aqui, eu vou até puxar ele para frente aqui. Então ele tem um filtro aqui de período, né? Então você seleciona o período que você quer ver aqui. Estou selecionando aqui até o mês 7 e a gente consegue verificar. Então a gente tem as contas mães aqui, né? E eu vou evitar falar um pouco sobre a estrutura, né? Porque isso não importa tanto, né? Então tem as contas mães aqui o CAPEX, né? E aqui o OPEX, aqui o CAPEX e aqui distribuição de resultados. E enfim, a gente vai fazendo o drill down aqui, né? Vai clicando e vai descendo aqui para entender cada conta. Então aqui nós temos as contas propriamente ditas. Aqui nós temos as contas. Aqui é o acumulado, né? Em cima das seções aqui, das seleções aqui. Aqui é o aberto por mês, com orçado realizado por mês. Claro, vocês sabem que isso tudo pode ser exportado, né, para ser analisado em Excel, você consegue exportar aqui os dados. Enfim, e aqui um comparativo, né, orçado realizado, aqui é um real, né, dividido pelo orçado, e aqui é o realizado, o orçado dividido pelo realizado, e aqui é o ganho, o excesso, né, de despesa, ou saving, que a gente chama, que é o que você economizou, né, no seu orçamento. E aí a interação que tem aqui é que se você selecionar aqui a conta, ele vai filtrar aqui só as contas desse grupo, tá? Aqui está por ordem alfabética, né? E aqui está por ordem de gasto, ok? Outra coisa que pode ser feita aqui nessa tela, além da análise, né, de conta, esse gráfico aqui, olha, ele vai sendo alterado de conta por conta. E isso é interessante se você quiser, você que é o gestor orçamentário, se você quiser especificamente saber os gastos aqui com alimentação, você consegue clicar aqui, né? E ele vai montar aqui a sua curva, né? Para você já pegar isso e já colar no seu release financeiro, né? Para você demonstrar o orçado realizado, evitando que você faça 1000 gráficos aí no Excel. Isso aqui vai mais rápido, ok? Se você clicar em uma especificamente, ele vai mostrar aqui embaixo também aberto essa única, né? Então esse é o nosso primeiro dashboard. Vamos para o segundo. O segundo aqui aconteceu o mesmo probleminha. Vou aproveitar aqui para corrigir. Então você também tem a seleção aqui do período. Aqui é a mesma situação, né? A mesma coisa, mesmos filtros. Esse aqui ele fica trocando, né, de vermelho para azul. Se você tiver uma conta positiva, ele vai virar azul, porque ele está com saving, né? Bom, então enfim, aqui tem a mesma situação, o mesmo quadrinho, só que ele aqui tem o filtro por percentual, para você entender quanto o impacto de mão de obra participou, né, no caso aqui, no estouro do orçamento. Então só a mão de obra estourou 48 mil, que é equivalente a 35,72%, tá? Deixa eu ajustar aqui, ok. Então é isso, tá? Aí 35,72%. E aqui você vê um por um. Claro, se você clicar aqui, ele vai alterar ali, né?
Ele vai filtrar aqui só o que você precisa para você analisar especificamente essa conta e vai mostrar as subcontas aqui de uma forma muito clara para você entender aonde foi que estourou. Então você tem aqui, ó, é bem claro que você estourou na conta de salário, tá, pessoal? Então você pode fazer esse caminho, você pode fazer o caminho inverso. Você estourou aqui, o segundo maior estouro foi a eletricidade. Você pode clicar, ele vai aqui, ó, fazer um highlight aqui na conta de concessionárias. Você clica aqui na conta de concessionárias e aí você consegue analisar essas contas também, tá? Então esse painel ele mostra das contas, ele vai fazendo drill down, né? Ele mostra das contas macros para as contas micros, ok? O segundo é o contrário, tá? Esse aqui, por mais que você filtre aqui, olha, por diferença de orçado, inclusive vou aproveitar, vou falar logo, você filtra por diferença de orçado, você clica por percentual, né, comparativo entre o real e o orçado, e você filtra por realizado, né, pelo volume de realizado, pelo volume de orçado, de conta por conta. Melhor maneira que você queira. Só que o interessante aqui é que nesse momento ele sempre vai filtrar por contas mãe, né? Então aqui você pode ter uma conta relevante e você pode lá na outra, que é de eletricidade, você tem a segunda conta relevante. E ele não está nessa ordem. E foi por isso que foi criado o segundo dashboard, aqui, o segundo painel, né? Onde não temos aqui a hierarquia da conta mãe. Então aqui a gente consegue olhar o ranking especificamente, né, pelas contas. E já que aqui a gente tem as contas micro, aqui embaixo nós temos as contas macro, né? Então se você clicar em salário, ele vai apontar que salário está dentro de mão de obra. Nas saídas de caixa, isso aqui é o highlight, né, que eles chamam. Então a gente tem aqui eletricidade e tudo mais. Aí vamos supor que eu queira fazer uma composição aqui para colocar no meu release, quanto é eletricidade, vou fazer qualquer coisa aqui, pessoal, tá? Não vai fazer sentido. Material de construção, mão de obra, gás e água e, sei lá, comissão de reservas. Então ele vai mostrar aqui, né, os valores dessas que estão no highlight, a curva dessas, e aqui o highlight de onde estão essas despesas, né, e o percentual delas dentro do todo, né? Então você consegue também montar você consegue dar foco aqui em alguns específicos, né? E montar aí os seus releases financeiros sem muita dificuldade, né? O terceiro não, né? O quarto dashboard o quarto painel, né? Que eu vou mostrar aqui é o análise por grupo. Ele é basicamente feito aqui para a gente obrigatoriamente selecionar aqui um grupo. Vamos selecionar aqui mão de obra, tá vendo? Então aqui nessa caixinha só vai aparecer a mão de obra, mas a diferença aqui é que ele tem de um lado os resultados negativos do grupo e os resultados positivos do grupo, tá? Feito isso, o que acontece aqui? A gente pode olhar aqui no meio as explicações dos gestores. Então, por exemplo, por que essa despesa de salário foi tão grande, né? A gente clica aqui, então ele tem aqui explicando por que as despesas de salário foram tão grandes. A gente clica aqui em INSS, tem as explicações aqui por que essas despesas de INSS foram tão grandes. E por aí vai. Inclusive tem o nome aqui aqui, Marcos Pereira, gerente de benefícios funcionários, aos funcionários, e o telefone dele, para que a gente entre em contato em caso de qualquer dúvida, né? A mesma coisa vai acontecer aqui com os mesma coisa vai acontecer aqui com os positivos, né? Vai aparecer aqui por que deu positivo, né, e tal. E aqui vai aparecer por que deu positivo também, explicação, por que houve esse saving aí. Lembrando que aqui também muda, se a gente clicar aqui, ele vai aparecer em vermelho e vai aparecer a curva daquela conta e tudo mais, como vocês já viram. Isso é muito importante, pessoal, porque isso aqui define no orçamento, quem está acostumado a fazer orçamento, né? Isso aqui define se esse ganho ou se essa perda ela vai se manter ou se ela é uma coisa temporária. Por exemplo,
você fez um salário não é bom. Alimentação, vai, eu vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Didático. Alimentação, o gasto foi caro com alimentação, porque a gente teve que fazer uma obra e o acordo foi pagar alimento para todo mundo, inclusive a família dos trabalhadores, não sei o que lá. Então, por exemplo, né? Então ele vai escrever aqui que houve isso, que houve esse aumento, né, por conta desse problema aí, mas ele não vai se repetir, por exemplo. Né? Foi uma coisa pontual naquele momento. Por que isso é importante? Porque geralmente, de 3 em 3 meses, ou se for um rolling forecast, né? ou de 6 em 6 meses, enfim, a empresa faz o forecast. Né? Então, quando ela fizer o forecast, ela não vai pegar esse aumento aqui e vai desdobrar ele no forecast, porque esse aumento foi um aumento pontual. No saving pode acontecer a mesma coisa. Você tem um saving aqui de férias. Vamos supor que seja um saving aqui em treinamentos. Você tinha 4 cursos para fazer no primeiro semestre de uma coisa, de uma obrigação fiscal, por exemplo, que não vai acontecer mais, foi adiada pelo governo. Então você não vai fazer mais aqueles cursos. Né? Você não fez e não vai fazer mais. Você vai fazer só quando estiver mais próximo, né, da lei entrar em vigor. Então, o que acontece? Você não fez e nem vai fazer. Então, quando você fizer o forecast, você vai dizer lá, né, que você teve esse saving aí e você não vai realmente usar mais aquele dinheiro. Ele é um efetivo, né, um ganho efetivo. É, então, tendo isso definido, quando você for fazer o forecast, você vai pegar, então os cursos que a gente faria no segundo semestre sobre esse assunto também não vão ser efetuados. Então, no forecast você tira aquela despesa que não vai acontecer mais. Isso é só um exemplo, tá? Pode acontecer isso com qualquer gasto. Então, você tendo aqui a explicação, que não precisa ser uma só, tá? Você pode ter aqui salários foi alto. Você pode botar lá, não, a gente teve que antecipar a contratação do diretor de alguma coisa, né? Beleza, vamos supor que essa contratação estava prevista para novembro. Você teve que antecipar para abril. Então, quando você fizer o forecast, por exemplo, do segundo semestre, você já tem que, no forecast, a gente chama, né? Você tem que forecastar e colocar lá, a partir de julho, que já tem esse salário. Então, é importantíssimo isso aqui, para quem está operando o orçamento, para a montagem do forecast e até questionar isso, né? E a gente pode também, se vocês quiserem, se o cliente quiser, né? A gente pode ter uma opção aqui de que bases comparar, se é uma base do budget ou se é a base do forecast, né? O forecast 1, o forecast 2, o forecast 3, para a gente poder fazer esse trabalho também. Embora o foco maior é no último, né? Mas enfim, e por último, pessoal, o último aqui que a gente fez, o foco, ele é idêntico ao anterior. A única diferença é que, em vez de ser por setor aqui, ele é por operador, né? Por gerente responsável pela linha orçamentária. Então a gente tem aqui a Gláucia Teixeira, do Departamento de Patrimônio. Então ela é responsável por essas contas aqui orçamentárias, né? A gente tem aqui o José Alcebiades, que ele é responsável por essas contas aqui, de departamento pessoal. Nós temos a Juliana Gomes, que é responsável pela parte de infraestrutura, né? A gente tem a Lúcia Freitas, que é departamento de operações. A gente tem aqui o Marcelo Marinho, que é departamento de recursos humanos, né? Enfim, tem o pessoal todo aqui e cada um é responsável por um grupo de contas, né? do orçamento. Então, quando você filtra, você vê todo o resultado. Vou pegar aqui o RH. Você filtra todos os resultados positivos do grupo, os negativos, a explicação e a curva daquele gestor. E se aquele gestor tá com um saving ou está com excesso de gasto, ok? No caso aqui, todos eles estão com excesso de gasto, né? É um exemplo didático, né? Esse dashboard. É, mas a gente poderia também ter um indicativo aqui, um ranking, né? Em algum lugar nesse dashboard aí fica a minha sugestão para o cliente, né? Com o ranking, né, dos gestores aqui,
os gestores que estão positivos, estão negativos e tal. Poderia também montar um quarto dashboard aí com o ranking dos gestores, ou talvez suprimir, né, um desses gráficos e colocar um rankingzinho aqui pequeno por gestores, para a gente poder dar foco nos gestores que importam. Embora, na verdade, aqui interessa mais, a gente não vai cobrar o gestor, né? A gente vai cobrar a conta, né? Então a gente vai olhar aqui a conta virada e vai buscar o gestor. A gente não vai ficar. Mas enfim, pode ser que o gestor estoure em uma e não estoure em outra, né? Então a visão por gestor também é interessante. Tá, pessoal? É isso. Esse dashboard ele foi montado pela equipe de tecnologia da EG. Ele foi solicitado pelo cliente. Toda a parte de inteligência, né, de gestão orçamentária foi feito pela EG, né? O cliente pediu simplesmente um dashboard de controle orçamentário. Então esse foi o resultado. Se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês tiverem alguma dica aí pra gente, e quem gostou, compartilha com os colegas aí, porque governança é sempre positivo, né? E tende a melhorar, inclusive a pequena empresa, a média empresa ou até a grande empresa que às vezes não tem um controle como esse. Comenta aí se a sua empresa tem um controle detalhado como esse em dashboard para o orçamento. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.